Bomba, 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 bomba! Ai, Deus do céu, quando é que vamos abrir os sites de notícias e não ver um escândalo evangélico? Flávio, tá difícil, eu sei que está difícil. Todos os dias, minha gente, que nós abrimos aí as redes sociais, os sites de notícias, a gente vê um escândalo evangélico. Presta atenção nessa reportagem aqui. Pastor evangélico é preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até então, o pastor é suspeito. Eu não vou parar aqui para julgar. Eu não vou fazer isso porque ainda não tem a confirmação se de fato ele é culpado ou não. Então não nos cabe tecer um juízo precipitado. Mas é importante dizer para você que ao longo desses anos o que mais temos visto são pastores envolvidos com escândalos seríssimos. Os pastores que eram para dar um bom exemplo. Pastor que muitas vezes recebe a confiança de pais e de mães, que confiam a eles os seus filhos, porque acham que na igreja estão seguros pelo fato de alguém usar o nome de Deus, estar ali num altar dizendo Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus abençoa, Deus é amor. Então as pessoas acabam confiando. Primeiro pelo seguinte, queridos, quando todas as portas se fecham na sociedade, quando a pessoa se sente sem esperança, sem rumo, sem um norte, ela procura usar a sua fé, procura Deus, na esperança de Deus lhe ajudar. E de fato Deus ajuda. E ao longo dessa procura, ela lida com aqueles que se dizem mensageiros de Deus. E nem sempre esses ditos mensageiros de Deus são pessoas confiáveis. E isso graças a essa abertura exagerada da igreja, né? Porque antigamente, eu me lembro que eu era menino, uma pessoa para chegar a um cargo pastoral, era anos. Era anos ele sendo observado pelas lideranças da igreja. Não era da noite para o dia. A pessoa tinha que dar um bom testemunho, depois tinha que ser aprovado por um conselho. Mas hoje não. Hoje, gato e cachorro, isso eu falo sem medo de errar. Hoje, gato e cachorro é pastor. Muita gente aí que não tem preparação nenhuma, muita gente que não tem testemunho nenhum, e está à frente de igrejas aí pastoreando pessoas. Flávio, você está falando demais. Não, sinceramente eu não estou falando demais, até porque se você é cristão e está me ouvindo, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe dos escândalos que acontecem nas igrejas aí. Isso não é uma mentira. São muitos escândalos. Mas mesmo esses escândalos acontecendo, o que nós não podemos fazer é o que algumas pessoas têm feito. Que saem da igreja, começam a questionar a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, e começam a dizer que todos os que estão nas igrejas são pessoas de má índole. E não é assim. Deus não tem culpa. Aqueles que não compactuam com as coisas erradas não têm culpa, e nós não podemos generalizar. Mas também não podemos fazer como muitos pastores aí, muitos, não são todos, mas muitos que têm o rabo preso, né? Porque hoje o que eu tenho ouvido de alguns conhecidos que são pastores é que dizem: não podemos julgar, é a ética. Mesmo quando um pastor prega errado no altar de uma igreja, não pode falar nada, porque a ética não permite que desmascare o impostor. Tem que deixar ele pregar errado, tem que deixar as pessoas serem envenenadas dentro das igrejas, para depois
se der jeito, ele tentar corrigir o que foi dito. Mas aí o fermento já entrou, o bolo já inchou, a pessoa foi contaminada e o resultado é esse que a gente vê aí. Muita gente, mas muita gente mesmo, vivendo um evangelho pífio, um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muita gente que saiu da prisão do mundo, da prisão das drogas, da prostituição, da embriaguez, da mentira, do engano, e foi ser prisioneira na religião. Quantos religiosos a gente não vê aí? Que abrem a boca e dizem assim, olha, eu congrego na igreja tal. Eu congrego lá, o pastor prega errado, o pastor mente, o pastor não é um homem de Deus, mas eu estou lá congregando. E muita gente nessa condição acaba indo na conversa desses camaradas aí, né? Como é que pode? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um pastor, que aliás muita gente vai criticar, vai picar o pau. Olha de onde ele está gravando, olha de onde ele vai fazer os podcasts, né? Tem bebida ali, tem geladeira, tem tudo. Muita gente vai falar. Eu já estou preparado para isso. Já estou, inclusive um amigo já me alertou acerca disso. Flávio, não grava lá não. Não grava lá porque vão meter o pau em você, Flávio. Vamos falar mal, né, gente? É melhor consertar o linguajar, né? Meter o pau fica chato. Então, um amigo já me alertou, dizendo, vamos falar mal. Mas o motivo da gente estar gravando aqui é que o nosso estúdio está passando por uma reforma, pegou mofo nas espumas acústicas. O negócio não está sério não, e eu não estava conseguindo gravar os vídeos por causa disso. E me cederam esse espaço, eu só tenho que agradecer a Deus e louvar o Senhor por isso, né? Tanto é que eu tô tomando água mineral aqui, viu, gente? Não é cachaça aqui, não. Não é cachaça. Para depois não dizerem, olha o cara lá falando contra os pastores e tá tomando uma, né? Então, muita gente, por não ter o discernimento, por não conseguir raciocinar, seguem essas lideranças. Agora, imagina eu sendo um pastor. E aí eu prego que você tem que andar certo, que você tem que ser justo, que você tem que ser honesto, que você tem que, sabe, cumprir as leis do país, tem que pagar os seus impostos, tem que declarar a sua renda. E eu vou fazer uma viagem e escondo o dinheiro, seja na Bíblia ou seja na cueca, ou dentro do paletó, seja onde for. E sou pego com a boca na botija. Aí eu pergunto a você, eu sou alguém de Deus, alguém confiável para falar de Deus? Será que eu não sou um hipócrita? Será que eu não falo uma coisa para as pessoas e vivo outra na minha vida? Certamente vocês dirão que eu sou um hipócrita. E assim são muitos desses homens que estão aí à frente de grandes templos, homens conhecidos nacional e internacionalmente, que falam de Deus em todo o tempo, mas que quando você vê esses comportamentos, poxa, não tem como você não dizer que são farsantes, são mentirosos, são enganosos, são aproveitadores, né? Porque a própria Bíblia diz que pelo fruto se conhece uma árvore. Mas não se desespera não. Não perde a sua fé, não perde a sua esperança. Porque, a exemplo de muitos de vocês, eu continuo acreditando, sim, na bondade, na misericórdia, no poder, no amor, na graça e na justiça de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, tá bom? Eu sou Flávio Mota e vou estar sempre por aqui com você. Lógico que gravando aqui desse lugar, falando de vários assuntos, política, religião, e batendo um papo com os meus convidados que estarão comigo aqui no podcast, o Pode Flá.
né? A gente vai trazer convidados aqui, inclusive o nosso amigo Silvio Roberto, Jailson, essa galera que um dia pertenceu ao sistema religioso, mas que, segundo eles, foram desinfectados e hoje vivem com sua fé em Deus, uns sim, outros não. Outros deixaram de acreditar em Deus e a gente vai ouvir todo mundo aqui porque queremos entender o que levou essas pessoas a saírem do sistema religioso, o que levou essas pessoas a dizerem que Deus não existe, que creem naquilo que eles podem ver, para que você, que está sempre nos acompanhando, tire a sua conclusão. Fica na paz, fica na graça, que Deus ajude e que Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro.